Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui nas nossas reuniões, os nossos encontros mensais, para tratar de um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós avançamos mais um pouquinho, com 7 questões e os seus subitens. E nós vamos sempre lembrar que nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a base, ou espinha dorsal, do Livro dos Médiuns. Nessa segunda parte, nós temos 11 capítulos. Nós estamos agora no capítulo 7º, que trata do retorno dos espíritos à vida corporal. E dentro deste 7º capítulo, hoje a gente vai ver esse item, idiotismo e loucura. Esse é o título desse capítulo. Como já vimos, são 7 questões. A primeira delas, a questão de número 371. Kardec pergunta: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Voltemos às nossas lembranças de que essa é uma obra de meados do século XIX. Isso foi publicado em 1850 e poucos. E, obviamente, quando a gente está estudando isso, a gente tem que se colocar naquele tempo para entender muitas das perguntas e muitas das respostas. Então, notem que os termos cretinos e idiotas, pesados que possam parecer, eram termos que designavam alguma desordem mental. E ainda hoje, alguma característica física que leva o sujeito ou a criatura a não ter completo domínio do seu cérebro. No capítulo anterior a esse, nós estudamos como que os órgãos do corpo interagem com a criatura reencarnada e o que acontece com o espírito reencarnante em algum corpo que tem uma disfunção em qualquer órgão. Nesse capítulo ele vai tratar especificamente do cérebro. Então essas expressões idiotas, cretinos e loucos aparecerão aqui porque esses eram os termos usados e, não raro, ainda o são nos dias atuais. Então a pergunta dele é muito pertinente, porque na sociedade existem criaturas com algum tipo de disfunção no cérebro que não os permitem o pleno uso da sua capacidade como nós, normais. Então Kardec pergunta aos codificadores aí se essa é uma questão material ou se essa é uma questão espiritual. Quer dizer, poderiam ser aqueles espíritos menos favorecidos de alguma coisa, as criaturas que apresentam diversos graus de idiotice e de cretinice? E a resposta, obviamente, nós sabemos hoje, nenhum. Não há nenhum fundamento em associar qualquer um desses problemas a uma questão espiritual. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes. Lembremos aqui que a inteligência é um atributo do espírito, não é um atributo físico, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que se dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então Kardec usa aí uma analogia. Assim como o mudo não consegue expressar falando, emitindo som, por uma deficiência física, assim o são as criaturas que têm algum problema mental. Isso não quer dizer que o espírito tem alguma questão que os diminua perante a média. Tudo bem? Sigamos.
Ora, se não é uma questão espiritual, a pergunta também é muito lógica. Que objetivo visa a providência, o Criador, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Se não tem nada a ver com o espírito, é uma questão física, por que existem então? Todos nós aqui já sabemos a resposta também hoje. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Entendamos aqui também a punição como uma coisa que vai além de um castigo. A gente não pode ser literal. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então veja, se a questão é física, não tem nada a ver com o espírito, e eles reencarnam com esse problema, e entendendo a expressão punição ali como um processo ao qual o espírito tem que se submeter, essa condição da impossibilidade da manifestação é o castigo dito aqui. O que terá acontecido na vida pregressa dessa criatura que permite o Criador, ele retorne ao plano carnal numa condição tal que fica impossibilitado de expressar as suas emoções, os seus sentimentos, ou mesmo o intelecto que o próprio espírito tem. Sigamos. Um subitem dessa questão. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? No capítulo anterior, o assunto era esse. Os órgãos determinam alguma coisa do ponto de vista espiritual? E aqui, relembrando, a gente está lidando com o cérebro. Então a pergunta, não há fundamento, então, para dizer que os órgãos físicos influem sobre as faculdades intelectuais ou de inteligência do espírito? E a resposta, nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Ao contrário, o capítulo anterior todo trata disso. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são elas a origem destas. Calma. Os órgãos têm função, e aqui ele coloca como muito grande, sobre a condição da manifestação das faculdades intelectuais do espírito. Assim como o deficiente visual não pode enxergar, este, agora deficiente do cérebro, tem dificuldades de manifestar as suas características intelectuais. Aqui está a diferença. E aí, novamente, a analogia. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Esse exemplo Kardec esgotou muito no capítulo anterior, usando a comparação com um instrumento que não é perfeito na mão de um excelente músico. Ele não vai poder expressar o seu talento de forma plena. Assim acontece com o espírito que, por alguma razão, habita ou reencarna num corpo que tem esse tipo de problema ou esse tipo de deficiência. Sigamos. Aqui uma nota do próprio codificador depois dessa resposta. Importa se distinga o estado normal do estado patológico. Então nós temos que diferenciar o normal do doente. No primeiro, o moral vence obstáculos que a matéria lhe opõe. O espírito reencarnado está submetido às limitações que a matéria impõe. Então, na primeira condição de um estado normal, físico, assim mesmo, existem obstáculos que a matéria impõe à plena atividade ou à plena vontade do espírito. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência
que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas. Que são manifestações anímicas? São manifestações do próprio espírito. Experiências e memórias do próprio espírito. Como nos de idiotismo e de loucura. Então, são condições tais que esta deficiência ou este problema físico impede com que a criatura reencarnante, o ser inteligente ou o espírito, manifeste plenamente as suas experiências, a sua condição moral e intelectual. São casos patológicos, e não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Então Kardec está aqui colocando que nesta condição de impedimento da manifestação plena das suas características morais e intelectuais, ele pode muitas vezes não ser culpado ou a ele não ser atribuída a responsabilidade de algum ato cometido por essa falta de condição do uso da sua capacidade plena, moral e intelectual. Tudo bem? A próxima questão. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Pergunta também muito pertinente. Ora, se reencarna sem condição nenhuma de progresso, reencarna para quê? Qual é o objetivo desse processo? Qual é o mérito da existência desses seres? É uma expiação, decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. E aqui a gente pode viajar nessa resposta horas. O termo expiação é extremamente amplo, que faz essa criatura agora reencarnada com todas as limitações e o que fizeram em reencarnações anteriores que de alguma forma provocou essa vida nessa condição. Qual a relação dessa criatura com aqueles que o cercam, especialmente no âmbito familiar, que vêm viver essa experiência, muitas vezes de dependência total e de necessidade de amor pleno daqueles que o cercam na vida cotidiana? Para isso não há regra. É muito comum nas discussões, ou mesmo aqueles que não têm tanto contato com a doutrina, quando sabem que a gente tenta estudar a doutrina, perguntar: mas o que aconteceu na vida anterior que esse fulano nasceu dessa forma assim? Não existe uma resposta para isso. As possibilidades são infinitas. Fato é que existe sim uma explicação que antecede essa reencarnação, não só dele, mas também daqueles que, como eu disse, vivem cotidianamente a experiência do convívio com uma criatura que depende muito e principalmente do amor daqueles que o cercam. Quando o codificador coloca aqui um estacionamento temporário, isso também não é tão duro assim, porque necessariamente o processo evolutivo não estaciona. Em que pese haja a limitação física, o espírito não está totalmente preso a ela. E a gente vai ver isso em elucidações posteriores a essa resposta. Mas a resposta é sim dura. Para ele, é um estacionamento temporário no processo evolutivo. O subitem. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? O termo conter um espírito também é, de certa forma, estranho, porque o corpo não contém o espírito, o corpo coabita, né? O espírito coabita, ele vive em conjunto. As duas coisas se somam na existência. Mas isso é bem didático, né? O corpo pode conter, em que pese
fisicamente ele tenha essa deficiência, pode ali estar reencarnado um espírito de alta genialidade, de alta capacidade intelectual? O que vocês acham? Sim. Vamos ver se sim. Certo? A genialidade se torna por vezes um flagelo quando dela ou dele abusa o homem. A condição de genialidade pressupõe responsabilidades. Se porventura um espírito chamado aí de genial abusa dessa condição inata em alguma existência ou em várias existências, pode ele ser sim submetido a uma condição existencial como essa, chamada de idiotice, ou de loucura, ou de cretinice, exatamente para experimentar um momento em que ele não consegue expressar essa genialidade, tendo assim a sensação da punição. Certo? Então, pode sim. E segue Kardec. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. No nosso processo evolutivo, essas duas coisas têm que acontecer. Evolução moral e evolução intelectual. E, infelizmente, essas duas não andam de mãos dadas. Não raro, nós temos situações em que a evolução intelectual avança muito à frente da evolução moral. E a contrapartida é válida. Criaturas que, sem qualquer processo avançado no intelecto, têm uma moral elevadíssima. Nós estamos aqui para fazer com que essas duas coisas, um dia, estejam de mãos dadas. Então ele afirma, não há relação, nem sempre guarda a proporção. E os grandes gênios podem ter muito que espiar, sim, o que também não é raro. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Então, a resposta para aquilo, sim, pode haver um gênio reencarnado num corpo que apresenta esse tipo de problema. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham aos algemas que tolhem os movimentos de um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estrupiados do cérebro como o coxo o é das pernas e dos olhos o cego. Então, bastante clara, direta e curta e grossa, como a gente diz, a resposta dos codificadores. Tudo bem? Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Como é que é isso? Reencarnados, especialmente nos momentos em que nós estamos dormindo, os nossos espíritos estão, de certa forma, desligados do corpo e voltam à condição de erraticidade. Voltamos a frequentar o plano espiritual, cada um segundo a sua vontade, segundo o seu merecimento. Então a pergunta aqui de Kardec é: nesta condição, o espírito que hoje reencarnado num corpo idiota tem consciência do seu estado mental? O que vocês acham? Eu ouvi um sim baixinho, assim, lá longe, em algum lugar. Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são prova e expiação. Então, o frequentemente é muitas vezes sim. No estado de desligamento, o espírito tem consciência plena do que ele é e consciência plena dos limites que aquele corpo que ele está utilizando nesta reencarnação impõe na sua vida no plano material. Qual? Na loucura. Aqui o termo é outro, é o do título do capítulo. Até agora ele tratou de cretinos e idiotas. O título do capítulo é
idiotice e loucura, e agora ele vai para a loucura. O que nos dá a entender que louco é diferente de idiota e de cretino. E é verdade. Se vocês entrarem no Google e buscar a definição, vocês vão ver que as definições desse tipo de problema de patologia são diferentes. Então agora aqui ele pergunta, e na loucura, a situação do espírito, como é? A resposta é longa. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. O espírito só consegue se manifestar fazendo uso da matéria. A matéria existe para que o espírito possa se manifestar. E a matéria existe para doutrinar, ajudar, limitar, organizar e direcionar a ação do espírito e, consequentemente, o seu processo evolutivo. Então, o codificador deixa isso muito claro. Numa condição de liberdade, o espírito age sobre a matéria, da forma como lhe convém. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Então, quando na erraticidade, o espírito age sobre a matéria com liberdade. Quando reencarnado, ele está sujeito à condição que a matéria dá dele se manifestar. Isso também ficou muito claro no capítulo anterior, que fala dos órgãos. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam, a ação ou as suas impressões. Então, tomemos aí o corpo como se fosse uma máquina, que no seu funcionamento perfeito e pleno vai dar ao espírito a condição de manifestação dentro das possibilidades dela. Se alguma coisa ali falha, isso vai tolher o processo ou a liberdade de ação que o espírito tem no uso dela. Tudo bem? Sigamos. Nota de Kardec. Se perde os olhos, fica cego. Então, aí a analogia. Um espírito que está se utilizando nessa reencarnação de um corpo com deficiência visual, não enxerga e, portanto, não vai ter as impressões e as sensações da visão, o que vai, obviamente, limitá-lo. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. Então imaginemos agora que não é o olho que impede a visão, mas que seja o centro de coordenação de todas as sensações, o cérebro. E fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Então, em que pese ele saiba dessa limitação, perceba essa limitação, ele tem que aceitar essa limitação imposta pelo processo reencarnatório e por todo o planejamento que foi feito antes. Certo? Subitem dessa questão. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Olha a conclusão. Se as questões que impõem limitação à plena liberdade de ação do espírito são físicas e não de ordem espiritual, não tem nada a ver com o intelecto, com a evolução moral do espírito, a pergunta é muito pertinente. Então, é sempre o corpo que traz esse tipo de problema ou desorganização e não o espírito? Sim, é sempre o corpo.
Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito. Então, ele atua sobre a matéria, mas a matéria também impõe a ele limitações ou favorecimentos no seu uso, na sua ação. Acontecer, impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda impressão material. Vamos desmanchar essa história aí. O corpo exerce limitações à manifestação do espírito. Se isso se prolonga por muito tempo, ou mesmo até por muitas reencarnações, pode o espírito se impressionar dessas sensações de tal forma que, mesmo depois de desencarnado, ou seja, de já não ter mais a limitação do corpo, ele siga sentindo essas limitações. É isso que ele está dizendo. Tudo bem? É mais ou menos quando a gente fica impedido, por alguma razão, de usar um membro por algum tempo, um gesso de tempo prolongado, por exemplo. Quando você tirar o gesso, você tem que reabilitar aquele membro que ficou imobilizado. As sensações, as impressões, a condição de utilização ficam comprometidas. É exatamente isso que ele está dizendo. Então, um espírito que reencarna num corpo com uma deficiência dessa ordem pode sim, depois do desencarne, demorar um tempo ainda até conseguir retomar as suas atividades normais de pensamento, sensações, enfim. Tudo bem? Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Por que razão, algumas vezes, a loucura leva o homem ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Lembra da resposta anterior? Muito frequentemente, o espírito, nos momentos de desligamento, tem plena noção da sua incapacidade física nesta reencarnação. E isso o constrange. Donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. E aí a gente não precisa nem dizer que o problema se agrava, chegando nesse ponto, certo? Mas sim, muitas vezes a sensação de que, se é o corpo que impede a livre manifestação do espírito, então ele, cometendo suicídio, fica livre desse corpo e, obviamente, ficaria livre para se manifestar. É essa a intenção. E, por fim, depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades. Depois da morte, já se desligando do corpo, ele ainda ressente o desarranjo físico que teve durante toda a reencarnação? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara ao sono. Quando nós estudamos o desligamento da alma no momento do desencarne, os codificadores nos ensinaram que esse processo tem tempos variáveis de perturbação. Alguns demoram muito tempo para entender o que aconteceu. E a pergunta aqui vem depois dessa. E aquele que desencarnou quando o corpo tinha um problema dessa ordem, se ressente disso? Quer dizer, isso atrapalha a conscientização? E a resposta sim. E a analogia que ele faz aqui é do momento em que nós acordamos.
e a gente acorda assim, meio sem saber onde é que está, o que está acontecendo, que horas são, que dia é hoje. Alguns conseguem se sintonizar muito rapidamente. Outros demoram 2 horas para cair a ficha. Eu tenho um dos meus filhos é assim. Ele acorda às 6 e só vai cair a ficha dele lá pelas 8. É um horror conviver com uma pessoa assim, né? Mas é essa analogia que ele faz, tá? E tudo isso fica muito interessante quando a gente vê acontecer na prática. Então, para ilustrar esse capítulo, como de hábito, eu trouxe aqui uma... Oi, ainda falta uma. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? De que modo a alteração, aqui obviamente a alteração por causa desses problemas, reage sobre o espírito depois da morte? E a resposta: como uma recordação. Um peso oprime o espírito. Como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo. Então é aquele que, quando dormia, tinha um sono daqueles muito reais. E no momento que acorda, além do tempo para cair a ficha, ainda traz a sensação do sonho que tivera agora há pouco durante o período de sono, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam. É muito parecido com a resposta anterior. Então, quanto maior foi o tempo de vida ou de convívio desse espírito com o problema físico, maior será essa impressão que ele arrastará depois do desencarne dele, né? Aí sim, uma publicação da Revista Espírita de junho de 1860, a respeito de uma reunião que ocorrera na Sociedade Espírita de Paris, em maio, um mês antes, aconteceu em maio, Kardec publicou em junho, do contato que ele tivera com um espírito ainda encarnado sobre essa sensação, ou essa condição de aprisionamento num corpo que traz uma deficiência dessa ordem, uma patologia dessa ordem. Então está aí. Charles de Saint-G é um jovem idiota de 13 anos, vivo, reencarnado, cujas faculdades intelectuais são de tal nulidade que nem mesmo reconhece os pais e apenas é capaz de alimentar-se. Então vejam que é uma criatura com uma severa e grave deficiência. Ele não tem nem noção de quem são os pais. Há nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico, totalmente dependente daqueles que o cercam. Pensou-se que ele poderia constituir-se num interessante assunto de estudo psicológico. Agora, olha como é que a coisa funcionava. Kardec, numa sessão mediúnica, assistido por São Luís, o assunto em pauta, este assunto em pauta, e Kardec pergunta ao dirigente espiritual da sessão mediúnica: São Luís, poderias dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? O camarada está reencarnado. Kardec pergunta a São Luís: eu posso, no momento de desligamento, pegar esse espírito reencarnado num corpo com essa deficiência, com esse problema, e conversar com ele aqui? São Luís, do alto da sua autoridade, e obviamente com todas as permissões possíveis e imagináveis, responde: podeis fazê-lo, como se evocasseis um morto. Então você vai conversar com esse espírito encarnado, como se estivesse conversando com um espírito desencarnado. Sabe Deus que providências e que arranjos acontecem numa sessão dessa. E aí começa.
A vossa resposta faz-nos supor que a evocação poderia ser feita em qualquer momento. A gente não sabe se o reencarnado está acordado, está dormindo, ou como é que está lá. Ele pergunta para o São Luís, toca o negócio para frente, pode fazer. E a resposta, sim. A gente, de fato, pode ser a qualquer momento? Sim. A sua alma está atada ao corpo por laços materiais, mas não espirituais. Ela pode sempre se desprender. Então, os laços que prendem a alma ao corpo são de caráter material e não espiritual. Portanto, no momento que o espírito quiser, ele se desprende. Nesse caso, obviamente, houve intervenção do plano espiritual para promover esse contato no momento mais adequado à reunião e não ao reencarnado. Evocação de Charles de Sales. Agora sim. Sou um pobre espírito preso à terra como uma ave pelo pé. Aqui o espírito encarnado, no momento de erraticidade, conversando com os médiuns na Sociedade Espírita de Paris. Pergunta, né? Em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência da vossa nulidade nesse mundo? Olha lá o capítulo que nós acabamos de ver no Livro dos Espíritos. Cara, você está reencarnado, mas agora aqui, livre do corpo, você tem consciência de que você está lá dependendo de tudo e de todos? Certamente. E sinto bem meu cativeiro. A resposta do Espírito. O meu cativeiro. Quando o vosso corpo dorme e vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesseis em estado normal? Livre do corpo e das limitações que ele tem nesta reencarnação, pela deficiência que porta, tem ele a condição de pensar e de lembrar e de agir como se estivesse em estado normal? Olha que pergunta interessante. Quando meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu, a que aspiro. Então a consciência é plena dessa situação. Olha que prisão terrível essa. Como espírito, experimentais um pensamento penoso de vosso estado corporal? Quer dizer, você tem alguma sensação penosa dessa situação que você vive? Sim, pois é uma punição. A consciência, inclusive, de que essa existência é uma punição. Bom, se é uma punição, por quê, né? Recordai-vos da vossa existência precedente. Se você está falando que é uma punição, você lembra da sua existência anterior, que muito provavelmente é a causa dessa consequência? E a resposta, sim. Ela, a existência anterior, é a causa do meu exílio atual. Exatamente. Então eu lembro sim. Tenho consciência do que aconteceu lá e por que eu estou agindo aqui, eu passando por isso agora. E qual foi essa existência? Aqui, né? E aí, mas o que foi? Conta para nós aí. Dá quase a impressão de uma fofoca, né? Conta. Aliás, muita gente tem essa preocupação, né? O que será que eu fui na existência anterior? Né? Que teria sido eu? Um jovem libertino, ao tempo de Henrique III. Henrique III reinou no século XVI, 1550 e alguma coisa. Isso aqui é meados do século XIX. Então nós estamos falando de 3 séculos, desde a última existência desse espírito para essa existência agora. 300 anos. Imaginem vocês uma criatura ficar 3 séculos para ter consciência dos erros cometidos, arrependimento desses erros, a possibilidade da reencarnação e, finalmente, a reencarnação numa condição em que ele possa expiar as falhas e os erros que cometeu 300 anos antes. E a gente fica brigando aqui por causa de dias, né?
horas. Ai, já faz 10 minutos que eu estou esperando. Nós estamos falando de 3 séculos entre uma reencarnação e outra. Dissestes que vossa condição atual é uma punição, então não a escolhestes? Você reencarnou assim como castigo, não foi você que escolheu essa vida que você está levando agora? Não. Não fui eu. Me enfiaram aqui nesse corpo cheio de problema. E como pode vossa existência atual servir ao vosso progresso no estado de nulidade em que vos encontrais? Gente, essa pergunta é de uma profundidade. Olha só, acho que dá tempo ainda. O cara foi lá um espírito leviano. Leviano é um adjetivo que tem uma imensidão de possibilidades, né? Leviano é bonitinho, né? Foi leviano, é bonitinho. 3 séculos para reencarnar. Aí você está aqui, a gente, né, estudando, fazendo ESD, fala assim, foram 3 séculos, mas ele entendeu, ele se arrependeu, ele isso, ele aquilo, e pediu para reencarnar. Aí você pergunta para ele assim, mas você veio porque você quis desse jeito aí? Não, eu não queria não. Me enfiaram aqui. Então, já que você não pediu e veio, você tem consciência de que essa reencarnação a qual você está submetida faz parte da sua necessidade para evoluir moralmente? Olha a pergunta. Como é que pode essa existência servir ao vosso progresso? Você tem noção? Ela não me é nula perante Deus, que a impôs. Entenda que Deus como processo de evolução. Então, quando você está falando que a minha vida é nula, a resposta dele, porque eu estou aqui impossibilitado de qualquer ato, perante o processo evolutivo ela não é nula, porque eu estou me submetendo a condições que eu nem imaginava que ia passar. Malhando o ferro frio. Tudo bem? Prevedes a duração da vossa existência atual? Então tá, já que você sabe tudo isso, você sabe quanto tempo você vai ter que ficar aí nesse corpo preso aí, impossibilitado de viver? Não. Mais alguns anos e eu retornarei à minha pátria, e aí sim a vida no plano espiritual. Desde vossa precedente existência até a encarnação atual, o que você fez nesse período todo? Pergunta chata, né? 300 anos, cara, o que você ficou fazendo? 300 anos. Porque eu era um espírito leviano, Deus me aprisionou. Olha a resposta dele. Era leviano de tal forma que demorou a ficha cair. Exatamente porque foi também leviano no período de erraticidade. Então o cara fica lá esperando, a ficha dele vai cair, a ficha dele vai cair. Não, não caiu. Não, da década que vem cai, não caiu. Não, no século, daqui um século vai cair. Não, não caiu. Aí pega ele, vai, agora você vai. Tá? No estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao vosso redor, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Então tá, tudo aqui é no estado de erraticidade. Mas quando você está lá ligado ao corpo, no estado de vigília, você tem noção do que acontece ao redor ao seu redor? Vejo e entendo, mas meu corpo não compreende nada a ver. Então, espiritualmente, ele está vendo e está sentindo. E fisicamente, não. Podemos fazer algo que vos seja útil? A gente pode te ajudar de alguma forma? Pergunta da Sociedade Espírita de Paris. Nada. Agora, o mestre. Certo? Agora, general de 5 estrelas. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que a dirigida a um errante? Pergunta a ele. O espírito diz assim, não, você não pode fazer nada por mim. Aí Kardec pergunta para São Luís. São Luís, se a gente fizer prece por ele, vai ajudar? As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição desse pobre espírito, elas em nada lhe poderão servir. Servirão mais tarde
pois Deus as deixa de reserva. Uma resposta fofinha, certo? A prece sempre resolve. Então, notem vocês que, apesar de reencarnado naquela condição de 3 séculos vivendo com leviandade, depois de uma reencarnação em que ele próprio afirma que foi leviano, ele ainda não reconhece a condição da prece como auxílio no seu processo de resignação, de compreensão do cativeiro que lhe foi reservado. Aí vem o nosso general de 5 estrelas e fala, não pode rezar por ele, que apesar dele não saber, ele vai estar sendo ajudado. E não duvido, obviamente, que foram feitas orações nessa sessão. Nota do codificador: ninguém desconhecerá o autoensinamento moral que resulta desta evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral nada tem a ver com a nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. Um resumo do capítulo que a gente acabou de ver do Livro dos Espíritos. É o caso de um homem vigoroso, cujos membros seriam comprimidos por laços. Sabe-se que em certas regiões, longe de ser um objeto de desprezo, os cretinos são cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não decorreria de uma intuição do verdadeiro estado desses infortunados, tanto mais dignos das atenções, quanto mais seu espírito que compreende a posição em que se encontra e deve sofrer, por se ver como um refúgio da sociedade. Então, notem que, independente da condição, a dedicação, o amor doado, a condição de afago, a compreensão de que aquilo ali é uma criatura que está em processo evolutivo e que teve a oportunidade de vir aqui mais uma vez, exercer um processo de elevação moral, especialmente moral. Ajuda e muito. E assim a gente acaba e encerra mais esse capítulo.